A evolução se dá pelo processo de mudança. Chamamos o processo de mudança de devenir. Em forma ampla, o devenir é a sucessão de mudanças que ocorre no cosmos. De um ponto de vista restrito, o devenir é a sucessão de mudanças que experimentamos ao longo do processo de expansão de nossa consciência. Do ponto de vista individual, é o processo de ser, é a mudança de um presente que devém em passado e de um futuro que devém em presente. A lei da renúncia é reconhecida e descrita de diferentes formas ou modos por religiões ou tradições antigas. Em CAF, chamamos renúncia ao devenir atuando na vida tal qual a percebemos e interpretamos. De acordo com o nosso nível de desenvolvimento e a situação em que nos encontramos, é como interpretamos os efeitos do devenir em nossas vidas e também o que é renunciar. Por exemplo, as mudanças que experimentamos quando estamos crescendo, nós a vemos como positivas e estimulantes. Na adolescência, não dizemos, perdi minha infância, mas sim, sou um adolescente, quero liberdade de ação. Mas, quando entramos na terceira idade, começamos a interpretar as mudanças como perdas, pois, aos nossos olhos, essas mudanças nos aproximam da morte. Em geral, para a maioria de nós, a renúncia é o devenir em sua forma negativa. Ao devenir em sua forma positiva, chamamos de vida normal, sorte, direito adquirido a ser feliz. As mudanças são a essência de nossa possibilidade de desenvolvimento, tanto as positivas como as que vemos como negativas. Assim, a renúncia, o devenir expresso na vida do ser humano, é sinônimo de nossa possibilidade de desenvolvimento. A vida se apresenta para nós como um presente contínuo. Não podemos repetir o que já ocorreu e nem antecipar o que ainda não é. A mudança contínua do devenir implica, então, que viver é renunciar, também de forma contínua. Por isso dizemos que a renúncia é uma lei, a lei da vida. Entender que a renúncia é uma lei nos libera da ilusão de crer que depende de nós se nos desprendemos ou não do que entesouramos. A realidade é que a própria vida, segundo a segundo, nos leva a desprender-nos de tudo que entesouramos. Vivemos então a renúncia como prática ascética mística, através de 3 atitudes diante da vida: presença, participação e reversibilidade. Presença significa manter-nos no presente. Fechamos a porta à fuga do momento. Se recordamos, é para compreender o que estamos vivendo. Se antecipamos, é para discernir o que temos que fazer agora. Em um contexto maior, manter-nos no presente é estar consciente do grande contexto da vida. Em relação à noção de ser, é manter-nos conscientes do divino em nós e de nós no mundo e na vida. No contexto da humanidade, é manter-nos presente na sociedade, estimular seu adiantamento e produzir em nós mesmos as mudanças que quisermos produzir nos demais e no mundo. E isto nos conduz à participação. Com um contexto universal, ao expandir os limites da visão que temos de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Com o contexto humano, todos os seres humanos, pela prática da economia providencial, com o consequente desenvolvimento de uma atitude aberta e solidária, permeável à mensagem do meio e da vida. E isto implica em reversibilidade. Na harmonia dos opostos, é saber estar aqui e agora sem perder a consciência do eterno presente. O particular e o geral, o individual e o coletivo, o eu e a humanidade, são 2 faces de uma mesma realidade. Alcançar reversibilidade é assentar nossa consciência sobre a realidade, reconhecendo a validade de todas as suas expressões. Na problemática pessoal, é localizar nossos problemas pessoais no contexto dos problemas alheios e dos gerais. E isto
nos leva a compreender a ilusão de buscar uma felicidade particular, separada do meio em que vivemos. Portanto, o presente é em parte o resultado da interação entre as possibilidades do agora com as consequências dos instantes passados, não somente dos que vivemos, mas daqueles além do nosso mundo particular. Venha saber mais, aprofundar estas e outras ideias. Visite-nos www.caf.org.